Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixa o seu like. O nosso tema, o Senhor te cerca com um muro de fogo e nada pode te tocar. Esta grande realidade está escrita em Zacarias 2, versículo 5. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor está dizendo sobre um nível de proteção absoluto, uma muralha, uma fortaleza intransponível. No entanto, porque não enxergamos com os nossos olhos físicos, muitas vezes você pode se sentir desprotegido diante de tanta violência, diante do reino espiritual, de tanta maldade do reino espiritual. Mas esta proteção é real. Você não enxerga os anjos, mas os anjos existem e trabalham. Os anjos trabalham para você da mesma forma que trabalharam para Jesus. Você lembra no ministério de Jesus? Anjos levaram pão no deserto. No Getsemane, anjo enxugou as lágrimas de Jesus. Jesus falou sobre anjos lá na cruz. Ele disse, se eu quisesse, eu chamaria 72 mil anjos. Mas o que acontece? Os nossos olhos físicos não veem, você se sente abandonado, você acha que você é vulnerável, mas você não é vulnerável. Você tem uma proteção sobrenatural sobre a sua vida, ainda mais quando você ora. E então, Jesus ele deixou isso registrado para nós. Mas o livro de Jó, no capítulo 1, tem um diálogo entre Deus e Satanás. O Senhor permitiu que este diálogo fosse registrado e chegasse até nós, e isto para que a gente entendesse que este muro que você acabou de ler comigo em Zacarias capítulo 2, versículo 5, não é uma metáfora, é real, ele é real. Assim como Deus é real, assim como os anjos são reais, este muro é real. Presta atenção neste diálogo. O diabo ele começa a reclamar. No versículo, em Jó capítulo 1, no versículo 7. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu, de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele e da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os bens se multiplicaram na terra. Ele está falando, você viu, ouviu, leu o que está escrito? Ele reclama de uma cerca que Deus colocou ao redor de Jó e da sua família. Eu não posso tocar nele, porque ele está protegido pelo Senhor. Viu como é real? Este registro para mim é muito precioso. Tem uma mulher que viveu este nível de proteção. Ela poderia ser vulnerável e estar debaixo de ataque, mas ela não só, através da sua posição de firmeza e de consciência da proteção de Deus, ela protegeu a casa dela e também ela trouxe um livramento, ela foi um canal de Deus para livramento da nação. Por isso eu tenho certeza que nesta manhã Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Essa mulher se chama Jael. Nós encontramos essa mulher no livro de Juízes, junto com Débora, duas grandes mulheres. E você começa a ler sobre Débora em Juízes capítulo 4. Quando você chega em Juízes capítulo 5, de repente tem um nome, porque Débora ela vai para o Monte Tabor, e junto com Baraque. E ali há uma grande vitória. Deus livra Israel porque uma mulher corajosa se levantou. E depois o inimigo, ele foge. Quando ele viu aquela derrota, seus 900 carros de ferro derrotados, ele fugiu. Fugiu para onde? Para a casa de Jael. O inimigo entrou na casa de Jael. Mas e aí a proteção? Eu quero ler com você Juízes capítulo 5, versículo 24, que
que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o quenezeu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. E no versículo 27, aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. Como aconteceu essa derrota? Afinal de contas, o inimigo entrou na casa dela. Aonde estava esse muro, essa proteção? Esse muro, essa proteção continuava, mesmo ele tendo entrado, Deus deu estratégia para esta mulher. Olha, este é o inimigo, ele está na sua casa, mas ele quer destruir toda a nação de Israel, e não se engane, ele vai destruir a sua casa, mesmo que ele tenha entrado só para se esconder aqui dentro. Então dá leite, ela deu leite morno, que deu sono nele. Quando ele dormiu, ela atingiu a cabeça dele. Deus te dá estratégia quando você ora. Deus te dá versículos quando você ora. O versículo de hoje é uma estratégia de Deus para proteção em tempo de tantos ataques, de tanta violência. O inimigo tem entrado pelas famílias, pela porta, e não de uma forma visível. Entra sutilmente através das contendas, através de todos esses conflitos que trazem um ambiente de guerra. Também ele tem entrado através das redes sociais. As redes sociais podem ser uma bênção e pode ser uma maldição. Quantas pessoas viciadas naquilo ou em jogos, por causa das redes sociais, por causa de tudo que tem, as apostas que hoje tem. Outras pessoas estão viciadas em pornografia, tanta coisa entra na casa, pela janela, pela porta, e você que está aqui, seja você homem ou mulher, você pode se levantar hoje e dizer: Senhor, assim como Jael, o Senhor deu estratégia para Jael orar, e o inimigo, ele foi derrotado, porque Jesus venceu na cruz do Calvário, pisou na cabeça da serpente, e através da sua palavra, eu também derroto este inimigo que acabou de entrar na minha casa, que está afetando os meus filhos, que está afetando o meu casamento. Hoje é um devocional de guerra. Por quê? Mas o versículo é tão em paz, proteção sobrenatural. Se eu preciso de proteção, é porque tem uma guerra por fora do muro. Tem um inimigo que quer entrar, que quer invadir, que quer roubar. Você sabe qual era a função dos dardos inflamados na época não só de Jesus, mas do Antigo Testamento? Porque todas as cidades eram muradas, mas ele, numa estratégia de atacar e não podia entrar pela porta, então ele jogava os dardos inflamados dentro da cidade, e esses dardos cheios de fogo queimavam a cidade e destruíam. Era uma destruição sem que ele tivesse que entrar pela porta. Por isso que a palavra diz no Salmo 91 que nós precisamos ficar atentos com as setas, com os dardos inflamados, e só há uma forma de ficarmos atentos e de termos proteção sobrenatural: estarmos firmes em oração. Oração de guerra, oração de adoração, petição, ações de graças, louvor, adoração. Todo esse tipo de oração, todo tipo de oração é necessário, é valioso e traz proteção para a sua casa. Por isso, eu quero dizer para você, hoje é uma manhã de milagres, mas você precisa, o maior milagre é nós termos proteção e vencermos essa guerra, porque aquele que está em Cristo, ele é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas se eu sou vitorioso é porque eu enfrentei uma guerra. Eu acabei de mostrar para você, a despeito do muro, que é o Senhor, ele pode entrar com um dardo inflamado. E hoje é um dia em que você vai queimar todos esses dardos inflamados que vieram na mente, que vieram contra as emoções, que vieram para trazer uma mudança na atmosfera da sua casa, que veio para trazer pressão, opressão. Olha, quando eu vejo Senaqueribe, o ataque de Senaqueribe contra Israel, ele não entrou pela porta, mas ele trouxe pressão, ele ficava falando para que as pessoas ficassem aterrorizadas, abaladas. Olha, eu não acredito no que Ezequiel está falando, não. Eu sou mais forte do que vocês pensam, ninguém nunca pôde me deter. Então, era uma pressão.
todos esses níveis de ataque são tão reais quanto o ataque de entrar e invadir. Há um outro tipo de invasão, uma invasão sutil. Mas hoje nós vamos clamar que o Senhor, que não só coloca um muro de proteção ao nosso redor, que Ele seja o nosso escudo, que possa nos guardar por completo e todo e qualquer tipo de infiltração das trevas, que seja queimada, destruída, aniquilada, em nome de Jesus. Então, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e diga: Senhor, seja o meu muro de proteção, eu preciso da tua proteção. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor é o nosso muro de proteção, o Senhor é a nossa segurança. Há tantos tipos de ataque. Nós pedimos nessa manhã, hoje é um devocional de guerra, e pedimos nessa manhã que toda seta das trevas seja quebrada e anulada em nome de Jesus. Todo dardo inflamado seja apagado agora, seja enfraquecido e destruído em nome de Jesus. Toda opressão, toda pressão seja dissipada agora em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre todas essas casas, sobre essas pessoas, e eu clamo, Senhor, que dentro da cidade, da mesma forma que o Senhor abençoou e trouxe milagres para a vida de Jó, a despeito da guerra e do ataque, traz milagres, traz restituição, traz salvação, traz proteção. É o que nós clamamos. Nós temos um Deus real. Senhor, para aqueles que estão tristes, traz consolo em nome de Jesus e proteção sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Como é bom saber que Deus protege, que a sua proteção é real, o ataque das trevas é real, mas a proteção de Deus é mais real ainda. Seja muito abençoado no dia de hoje, que a graça de Deus e a glória esteja com você. Não esquece, deixa o teu like agora e se inscreva aqui no canal.